Tem alguns casos que a gente aplicar na história de Mato Grosso, não vamos falar dos demais, vamos falar do nosso território, e aonde no período de colonização se vendia áreas, realmente as colonizadoras vendiam em São Paulo, no Sul, e as pessoas sabem que viriam do Rio Grande do Sul para vir para cá com a área adquirida através de colonização. O que muitas vezes pessoas vinham para cá, compravam aquele título, não dava certo aqui, porque quem não conhece acha que Sinop sempre foi aquela maravilha de cidade, Campo Novo Parecis, aquilo ali era só floresta, ninguém ia para lá. Eu tenho uma história da região que eu conheço do Araguaia, de Água Boa de Canarana, tem umas imagens de lá, eu era moleque, eu lembro das pessoas que iam para lá. Muitos voltaram e deixavam aquelas áreas, mas vinha outros, ocupavam e plantavam e iam embora. Aí a gente tem que perceber que a regularização fundiária, no sentido amplo, tem que partir, o Arimatea fala isso há alguns anos, partir da posse, a boa fé. Então, tem que começar através disso aí. Não adianta, o que acontece muito, isso é muito comum no Estado, várias propriedades, vários domínios, vamos dizer, de sobrepostos, vários, isso foi em razão da história de Mato Grosso, no momento que o DTC foi fechado, a Assembleia expediu títulos, depois veio a criação do Intermate. O Intermate hoje não tem alguns arquivos do passado, então isso agora, com a reestruturação através do Terra Limpa, isso tudo vai se colocar dentro de um cadastro, como o Almir fala, e dali sim vai começar a identificar através daquela área ocupada, através do referenciamento, vai saber o que tem por baixo. E o judiciário... É fantástico. Quando você fala em posse e propriedade, que é um tema que vale a pena Luiz e Dani e os demais alunos avançarem, e ele é fantástico. Amanhã nós teremos um curso na TAMI, eu vou falar sobre posse e propriedade. Então, vão ser realmente temas assim bem desafiadores. Não há, em nenhuma parte do mundo, notícia de que a propriedade sobrepõe a posse. E nós devemos ter em mente isso. Uma posse que cumpre a sua função social, e aí eu estou cortando a minha própria carne como registrador, ela deve sobrepor a propriedade que nunca teve o cumprimento da função social, que é o que o Helder está dizendo. Então, se alguém há 40 anos tem um papel registrado em cartório, etc. e tal, nem sabe onde essa área existe, não teve a posse dela, eu, na minha pouca visão, vamos aí complementar o que o Helder falou, isso é um papel que deveria ser rasgado e jogado no lixo. E algum juiz que tem realmente um pensamento comum, ele com certeza não concederia, digamos, liminar para que essa pessoa que, entre aspas, tem o papel, tome posse de uma coisa que ele nunca esteve presente, né? São as ações reivindicatórias, né? O cara está reivindicando o quê? Hoje, a defesa, em qualquer ação dessa natureza, ela pode ser através da usucapião, que pode servir também como defesa nesses casos. O Luiz pergunta aí, Almir, alguma coisa que eu respondi en passant aí vem o francês, né? A Sueli, você poderia responder com mais propriedade. Ele fala aí de não só isso, diversas vezes durante a análise da execução fiscal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, identifico tentativas infrutíferas de localização de imóveis, teoricamente identificados em matrículas, né? Você, por favor, pode melhor esclarecer aí para o Luiz a existência disso, o porquê da existência. Doutor, só falando um pouquinho de posse, antes disso, se nós olharmos o mapa do Tratado de Tordesilhas, todos os mapas, se você olhar, vai ver que a linha do Tratado de Tordesilhas passa praticamente já quase ao extremo oeste da ilha de Marajó. Todos os mapas apresentam esta linha. Mas fala que o Tratado de Tordesilhas são 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Fazendo esse cálculo, hoje, com a geotecnologia existente, ele não chega nem próximo da ilha de Marajó, essa linha. Então, aí nós já temos que, desde o Tratado de Tordesilhas, o Brasil já tomou posse, ele tinha 2.192.000 quilômetros quadrados, mas já tomou posse de 923.000 quilômetros quadrados.
Então, já no Tratado de Tordesilhas. Isso já aí se tornou uma coisa assim natural, né, no Brasil. Aqui, por exemplo, em Poconé é bem comum, porque você viu ali a descrição de uma matrícula. Uma área, ali ainda fala 796 hectares, 500 hectares, mas tem matrícula que fala uma porção de terra na sesmaria tal. Então, agora ele pode colocar 250 hectares, 1.250 hectares, 2.500 hectares, enfim, ele pode fazer isso. Então, Isso demonstra, Almir, que mesmo antes de ser descoberto ou invadido, que tem tese para todos os gostos, né, o Brasil já era terra de grileiros ou de poceiros, né? Vamos colocar aí o professor Paraguaçu Elleres, lá do Rio Grande do Pará, ele fala muito com propriedade sobre isso. Brasil, terra de poceiros, né? E aí ele busca esse esclarecimento aí dessas mudanças de 100 para 370 léguas a oeste de Cabo Verde, por conta, talvez, na época, 1400 e alguma coisa, o Brasil, o Portugal e Espanha, né, é quem dominavam o mundo. E os casamentos arranjados, né, entre reis e rainhas, com a bênção do Papa à época, não tenho nada contra a Igreja Católica, eu sou católico, mas tudo girava em torno dessa questão, né? Igreja e o Estado se confundiam, e os arranjos aconteciam naquela época, né? Isso, então, demonstra que o Brasil é terra de poceiros. Por isso, a importância da posse e a garantia dela na Constituição, no seu artigo 5º, item 23, 24, parece, salvo melhor juízo, no Código Civil, e nunca vai desaparecer. A garantia da posse, ela é constitucional em nosso país. Me perdoa, doutor, eu não, agora eu fiz um comentário e eu esqueci da pergunta que tinha feito. O Luiz pergunta, diversas vezes durante a análise das execuções fiscais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, identifico tentativas infrutíferas de localização de imóveis teoricamente identificados em matrículas, né? Tem. Nesse caso aí, vamos imaginar assim, pela experiência que eu tive nos vários cartórios que eu já atuei. Teve uma época, aproximadamente de 97 a 2007, em vários cartórios que eu já atuei, mesmo com consultoria, eu identifiquei o mesmo modus operandi. Criação de matrículas voadoras. A pessoa tem matrículas, 1, 2, 10 matrículas, quando você vai identificar, ou ela é duplicada, ou ela veio de títulos originalmente situados em terra indígena. Aí, e hoje, com a tecnologia que foi implantada nos cartórios, está sendo implantado, todos esses títulos estão sendo identificados e se tornando nulo. Teve recentemente uma meta 17 do CNJ, ela foi dada, foi determinado cancelamento de todas as matrículas que estão sobrepostas em terra indígena. Isso ajudou muitos cartórios. Mesmo se tiver alienação fiduciária, hipotecada, foi cancelada e comunica o credor, caso alguém interessado. Almir, então, só para pimentar mais a pergunta do Luiz, né? A culpa de muito desse fato, Luiz, acontece por provocação do próprio advogado. Aqui em Campo Novo mesmo tem renomados advogados que usam ainda essas matrículas voadoras para fazer contratos de parceria, de arrendamento, e quando eu tenho notícia, eu falo, poxa, você, advogado, deveria ser o primeiro a denunciar esse fato e tudo. Então, nós só descobrimos isso por conta de pessoas como o Almir, que é pesquisador do assunto e tal, porque às vezes isso vem arrastando. E na declaração do contrato, eu já vi algum deles, o advogado assinala lá o seguinte, que enquanto durar a existência dessa matrícula, ele sabe que ela vai ser cancelada, ele sabe tudo, ele tem notícia e mesmo assim se presta a fazer assessoramento jurídico de coisas dessa natureza. É lamentável, nós estamos falando aí de profissionais do direito que deveriam contribuir para que isso fosse extirpado do nosso meio, assim como nós fazemos.
Então, antes dessa determinação para cancelar essas matrículas, que agora está autorizado o cartório a efetuar o registro de cancelamento dela, essas pessoas o cartório começou a bloquear. Ele trazia cédula rural para registrar nessa matrícula, nós identificava que ela pertencia à terra indígena e não registrava. Então, o documento que ele só tinha do papel começou a não servir mais para nada para ele. Alguns deles utilizou um dispositivo de... Esqueci, perdão mesmo. Renúncia do direito real de propriedade. Isso, o sujeito isso. pegar 10 mil hectares, Luiz, Dani e demais Renúncia. alunos, e renunciar ao direito de ter aquilo ali. É um negócio, eu falei isso há pouco tempo na Costa Rica, eu falei, mas como? O cara não quer 10 mil hectares, que é dele, produtivo? Aí é que vem essa resposta do Almir. E isso já está acontecendo, né? Muitos buscam já o cartório de notas para lavrar uma escritura de renúncia de direito de propriedade. Ela não vai ser cancelada, mas ela vai ficar congelada, né? Vai ser uma matrícula que não vai servir para mais nada. Porque os impostos que chegam, as multas do IBAMA e tanta coisa sobre aquela matrícula, e mais ainda, a questão sucessória, a morte da pessoa, aí vai gerar ITCD, né, tributos estaduais sobre aquilo ali, o sujeito está como um imóvel, ou como uma brasa de fogo na mão, ele está com aquele troço ali, ele já não está sabendo mais o que fazer. E o cerco está fechando, então muitos estão partindo para isso. Exatamente, o termo é esse, o cerco está fechando, e nisso, então lá, para fins fiscais, aparece que ele tem lá 5 mil hectares, era só documento, e ele hoje, para ele, tanto faz, se a Receita pegar, empenhorar, para ele, qualquer coisa ele entrega como penhor, aquele documento que é só papel mesmo, né? E, na verdade, a terra não existe. Mas você concorda, Arimateia, que, olhando para frente, tá? Vamos olhar para frente, que isso é uma forma de regularização, que no momento oportuno vai vir uma legislação e vai cancelar e acabar com tudo, porque vai ficar terra de ninguém. O Estado não pode fazer nada porque devoluta não é. Ela já foi titulada. Ok, ela não existe, Helder, aí é que vai sim, é o que você está dizendo. Ela vai desaparecer da matrícula, porque em assim procedendo, o Almir bem pontuou, e nós estamos a falar, não tivemos nenhum caso concreto aqui em Campo Novo, mas em Tangará nós sabemos de vários, e muitos já me procuraram, né, com esse argumento. Olha, eu tenho uma matrícula, igual o Luiz pontuou aí, mas não tem a terra embaixo dela, né? Eles usam no palavreado popular, né? E eu quero saber como é que eu fico livre desse troço agora, porque não está tendo jeito mais de eu usá-lo. O banco não aceita, o outro não aceita, e está chegando multa para mim, multa do IBAMA, multa de não sei aonde. Meu pai, há pouco tempo, tinha o mesmo carro, morreu, nós tivemos que pagar ITCD disso aí, e distribuir isso para os filhos e a viúva, implica em custos e etc. e tal. E a coisa não está chegando a um final. Então, isso que você está dizendo, Helder, eu acho que sim, vai haver um posicionamento judiciário nesse sentido, porque nenhum juiz ele está realmente decidido a cancelar ex officio, nem pode, ele tem que ter provocação. E uma matrícula, uma vez concluída, uma vez realizada, ela só pode ser cancelada através do devido processo legal, atento ao contraditório, etc. Ok, Luiz? Exatamente. As matrículas oriundas de terra indígena já está resolvido no Mato Grosso. E essa mesma meta 17 do CNJ já se estendeu para o Acre e para o Tocantins. Então, onde for identificado matrículas que o seu título de origem está localizado dentro de terra indígena, ela pode ser cancelada, né? Tem a determinação lá. Agora, tem outro fato ainda, que os cartórios, com a geotecnologia implantada nos cartórios atualmente, começou a identificar matrículas duplicadas, que aí é um outro caso, é mais complexo, porque esse não pode ser cancelado, nem o juiz pode cancelar por ex officio. Então vai para uma disputa judicial, vai abarrotar o judiciário com essas demandas. Almir, você me permite uma parte?
Você permite uma parte sobre isso? Nós tivemos alguns casos aqui onde a norma da Corregedoria de Justiça, eu não tenho um artigo aqui de cor, ela permite que o oficial, de ofício, o faça. Isso é recente, tá? Estou a falar isso aí. Permite que se cancele uma delas, certo? Aquela que menos gravame tiver, aquela que menos problema tiver. Eu já fiz o cancelamento de algumas aqui, nesse sentido, onde você vê a duplicidade e olha qual delas, né, chegou primeiro, não importa que seja cancelada a partir da segunda, mas desde que nela esteja estampada alguma circunstância que não traga prejuízo a terceiros. Então, vai ficar ao livre convencimento do registrador. Livre convencimento motivado. Nós também temos isso, viu, Luiz e Dani, né? Nós podemos decidir se nós tivermos segurança no que estamos fazendo. Segurança. E aí, com base, é possível cancelar. Nesses casos específicos. E isso já é uma boa notícia para os nossos ouvintes que estão aí. É mais uma porta de trabalho, porque para fazer um cancelamento desse, precisa de um laudo técnico, precisa ter uma comprovação. O cartório pode fazer isso, mas não tem atribuição de assinar uma RT com laudo técnico, o cartorário. Né? Às vezes tem igual o meu caso, né, que eu não tenho formação superior. Eu sei, eu posso comprovar que uma matrícula está duplicada. Já encontrei aqui em Poconé, fazendo análise do GEL, várias. Está duplicada, ou excesso de área que vendeu área exaurida da matrícula. Mas, mesmo assim, para mim fazer um procedimento desse, fiz um laudo técnico. E aí já entra o topógrafo, já entra o responsável técnico, fazer esse laudo, essa perícia, né? Que é uma atribuição também muito demandada para os responsáveis técnicos, laudos periciais, tanto judiciário, para advogado, demanda judicial, agrária, enfim, igual o doutor Helder falou, não é só focar georreferenciamento, porque é bem comum esse termo no dia a dia, mas tem muitas outras portas de trabalho, e agora acabou de abrir mais uma. Certo. Eu vou agradecer a explanação do Almir, obrigado por responder a pergunta, e vou também aproveitar e fazer outra pergunta aqui, que apareceu para a gente. E a pergunta é a seguinte: que programas são mais utilizados na averiguação se existe sobreposição ou deslocamento de área? Nisso na geotecnologia, né? Quem que sente a vontade para responder aí? No cartório, eu em particular uso o AutoCAD, né, bem comum, todo mundo praticamente conhece, só que ele é mais relacionado para arquitetura, mas para topografia também, e para cadastro, e realmente depois ver se está deslocado, nós estamos usando o QGIS. Por ser gratuito, os cartórios têm a obrigatoriedade, todos os aplicativos instalados na serventia têm que ser originais. Então, o alto custo do ArcGIS, por exemplo, que é o mais comum usado no mundo inteiro, uma licença está em torno de uns R$12.000. Então, o QGIS é compatível com o ArcGIS e é gratuito. Então, estamos usando o AutoCAD, basicamente, para análise da cadeia dominial. Eu faço um estudo da cadeia dominial desenhando um organograma, né, a filiação das matrículas, usando o AutoCAD, e para cadastro e comparação com imagens de satélite e outros dados, eu uso o QGIS. Vou fazer outra pergunta aqui do André Dias, que mandou no YouTube. A base de registro do cartório de Campo Novo do Parecis, apresentada no início, tem acesso público em formato vetorial? Sim, ele está disponível no site, que vou colocar aqui, e também na Noreg. Eu vou compartilhar aqui, Dani, olha. Só complementando, essa base, ela é um piloto. A intenção, em breve, é de todas as serventias do Estado ter essa mesma base, começar a montar a sua base de imóvel, cadastral de imóveis da sua comarca.
e ela vai estar dentro da serventia, também na CEI Noreg, na Central Eletrônica de Informações, que é o nosso meio de comunicação, protocolo, consulta dos cartórios de Mato Grosso. Hoje a CEI está fazendo, você consulta a matrícula, você visualiza a matrícula e pode até imprimir ela. Mas em seguida você vai visualizar a matrícula e vai visualizar onde ela está plotada, o perímetro, visualizar com uma imagem de satélite também. Esclarece, Almir, sobre o que é a CEI, né? A Central Eletrônica de Informações. É exatamente isso, uma central onde todas as matrículas de todos os cartórios estão cadastradas. Você pesquisa pelo nome da pessoa, da parte que consta na matrícula, ela vai localizar a matrícula para você. Você pode visualizar a matrícula, inteiro o teor da matrícula, uma cópia da matrícula, e baixar e imprimir. Né? Assim, essa é a CEI original. Ela está sendo remodelada agora para esse indicador real, que nós podemos chamar. Você vai identificar a matrícula, visualizar inteiro o teor da matrícula, e depois visualizar onde que ela está localizada, em qual município, o perímetro que ela forma, visualizar a imagem de satélite, os confrontantes dela, vai ser dessa forma. No site, Dani e Luiz, vocês podem encontrar como localizar isso no site da Noreg, né? Onde aparece logo no início a Central Eletrônica de Informações, que o Almir faz referência. Nesses sites, tanto do cartório como da Noreg, vocês encontrarão também vários artigos, cursos, palestras que ministramos ao longo desses anos, relativa a este e a outros assuntos, também sempre com a participação do Helder, do Almir e de outros colegas. Certo, muito obrigado, senhores. Temos mais uma pergunta aqui, do Alexandre Lima. A pergunta é: o que deve ser feito para que não ocorra casos como o da gleba Telespires, em que a empresa contratada não deu conta de realizar o serviço corretamente? Qual tipo de serviço? Será que é da hidrelétrica? Provavelmente é o levantamento de campo. Normalmente essas glebas, elas são muito grandes. Tem glebas de 100 mil hectares. Para você fazer o levantamento desse perímetro, que a maioria das vezes também são a margem de rios e córregos, difícil acesso, é um serviço muito árduo. Às vezes, né, a empresa, o responsável técnico, pressupõe, né, que vai terminar em um mês, não termina em um ano devido à dificuldade. E aí nos remete ao que eu disse anteriormente sobre simplificar esses levantamentos, usar outras tecnologias, não só levantamento de campo com GPS em mãos, mas o INCRA já admite no referenciamento o uso de aerofotogrametria através de drone. Então, é uma tecnologia que acelera principalmente o levantamento de campo. Se o motivo foi esse, a única forma seria procurar outras tecnologias, né, o uso de geotecnologia diferenciada para finalizar o levantamento de campo. Tem também, Almir, só para complementar, Luiz, no Instituto de Terras, por exemplo, a gente não recebe mais as peças técnicas se não tiver de acordo. Então, é uma sequência de trabalho. O Almir está falando do levantamento em campo, vem para poder fazer uma regularização. Então, se houve erros ali, não é por má fé, falando de incompetência, que acontece, matemática pode acontecer. Quando você levanta aquilo ali, o resultado vai ser lá no cartório, na hora de registrar. A gente pode cometer o equívoco de fazer todo um processo de regularização fundiária, olhando na base cadastral do Instituto de Terras competente, fazer o título e, às vezes, com um detalhe mesmo técnico, não fazer o registro, porque lá no momento, por isso que as pessoas não gostam muito dos cartórios, porque lá é onde que vai parar, vai fazer esse trabalho que o Almir está fazendo. Ele vai olhar detalhes, porque é a partir daquilo ali que vai dar conhecimento para terceiros. Então, as pessoas falam assim, às vezes há uma confusão, eu tenho um título definitivo, se você não registra, ninguém sabe que você tem, só você e o instituto que você regularizou. A partir do momento que você faz o registro, aí é perante terceiros. Então, aí você dá conhecimento a terceiros. E aí, a partir desse momento que a pessoa pega aquele título, o rural, o urbano, é a qualificação registrária que fala, é o que o Almir está fazendo aí, que o Arimatea faz no cartório dele.
vai olhar detalhes mesmos. Então, é aí que faz a diferença. Lá atrás nós conversamos, um bom técnico que apresentou boas peças técnicas, que fez o acompanhamento, que erros vão ter, nós vamos ter erros. Ninguém é perfeito, não existe como fazer uma regularização sem alguns erros. No sentido de compartilhar o conhecimento, após esse cadastro que foi feito em Tangará da Serra, de todos os imóveis, a celeridade dos processos de referenciamento, sim, foi substancialmente. E o que ocorreu? Foi implantado isso por causa da dificuldade, o responsável técnico com o cartório e o proprietário. O responsável técnico culpava o cartório culpava o responsável técnico, o proprietário ia atrás do responsável técnico e dizia que era o cartório, enfim. Aí isso mudou. Antes da pessoa, do responsável técnico ir para campo, ele passava no cartório por referenciar a matrícula número tal, imprimia um croquis da matrícula que ele ia imprimir, referenciar, e com todos os confrontantes, ele sabia onde ia colocar os versos, os marcos, quem que eram os confrontantes, ele já pedia a certidão de teor dos confrontantes, fazia todas as análises. Então, quando ele retornava com o processo, a metade do procedimento já tinha sido analisado, né, com a base cadastral. Em 40 minutos era feita uma análise do processo de referenciamento. Almir, a certidão para Gapião, lá no Intermate, quando foi estudada, é porque a pessoa queria fazer uma usucapião, ela não sabia nem o título para começar a fazer um estudo para saber qual que seria a matrícula a ser usucapida. Então, foi justamente isso. A certidão para fins usucapião, ela dá, dentro daquele perímetro, ela dá informações sobre a titulação ali. Ela não vai sair se era devoluta, quer dizer, a pessoa já vai regularizar, extrema aquela área e vai fazer. Por que acontecia? Às vezes demorava 2 anos para o interessado conseguir na justiça a informação do Intermate para poder saber qual que é a matrícula. Olha que absurdo. Então, é mais informativo, é fazer mais ou menos esse trabalho que você está falando aí. Exatamente. Só para pimentar a conversa, também relacionada a essa certidão, quanto tempo está demorando uma certidão dessa, partindo do princípio que temos casos de muito tempo? Hoje, tem alguma coisa acontecendo para reduzir o prazo de entrega ao interessado? Matéria, nós temos carência, isso não é uma desculpa, nós temos dificuldade com pessoas, né? Nós temos alguns empecilhos ali que nos impedem de fazer um trabalho, vamos dizer, do jeito que o cidadão merece. Mas foi passado para 60 dias, na grande maioria, sim, tem sido entregue dentro desse prazo. Vamos extremar aí a pandemia, tá? Porque muitos colegas pegam a Covid no trabalho, enfim. Mas aqueles casos, os casos que talvez tenham alguma pendência técnica, e aí, por isso que a gente está trabalhando numa normativa de padronizar, porque pode acontecer que cai num técnico, ele tem uma interpretação, cai no outro, tem outra interpretação. Então, às vezes, o mesmo problema para técnicos diferentes pode acontecer de sair. Agora, o prazo, especificamente, aí vai variar, porque tem pendências durante todo o processo. Mas, na grande maioria, entrega dentro do prazo de 60 dias. Nessa sequência, eu quero agradecer a sua provocação e, com isso, eu não estou querendo deixar você de saias justas, entre aspas, né? Expondo você ao ridículo. Longe disso. Eu estou falando com o meu amigo Helder, que é um funcionário público, e ontem, na conversa com a Isa, anteontem, ela disse: Arimateia, o que eu falei, você pode compartilhar, certo? De maneira institucional, que eu estou falando, né, como assessora do Intermate, e pode compartilhar. Mas o que nós estamos buscando é justamente dar celeridade a tudo que está se falando, revendo, inclusive, questões pontuais, né? Deu exemplo, inclusive, de Tangará da Serra, Almir, com o compromisso de resolver aquela questão, e se isso acontecer essa semana, mesmo com a pandemia, nós vamos festejar, viu? Porque 3 anos de espera é um tempo porreta, né? Quando eu falei dessa provocação, talvez, no fundo, a minha intenção era chegar nesse extremo. O que eu quero também deixar claro, Helder, é que nós estamos
buscando sempre convênios e parceria para que tudo isso se torne mais célere. E uma reivindicação que fiz também a ISA, de maneira institucional, a Noreg, é que os municípios onde não há litígio, não há terras públicas, que por informação extraoficial sabemos que são 36, onde o Estado não tem terras devolutas, que eles fossem trazidos para a gente avançar nesse projeto piloto, né? E o Almir, que está em Poconé fazendo isso aí, ao Luiz e Dani, né, agora representando a academia aí, já os convido, né, a abraçar essa nossa bandeira aí. Já pensou se nós tivermos 36 municípios do Estado de maneira tranquila, regularizado, com georreferenciamento, averbação das certificações da matrícula? Nós vamos ser notícia, não é no Brasil não, viu, Helder? Isso vai para além do nosso país. Aí vamos mostrar que estamos realmente na República Autônoma de Mato Grosso, né? Ou na província de São Vicente, que engloba São Paulo também. Desculpe a brincadeira, desculpe aí o excesso de fala, mas é aquele otimismo que eu carrego e o sonho, que é também de muitos, de todos nós, de termos um cadastro confiável, um banco de dados confiável e transparência na mostragem daquilo que é nosso, né? Vamos conhecer o nosso Estado a partir do nosso Instituto de Terras Mato Grosso e a partir desses municípios já consolidados. Claro que as curvas de rios, lá em Minas se diz isso aí, vai deixando para o final. Se não resolver em vida, a morte chegando não é com matança de ninguém. Isso vai ficar resolvido, mais cedo ou mais tarde. Mas vamos dar a nossa parcela, vamos fazer acontecer agora já. Um dos ações do Terra Limpa é justamente fazer essa integração de cadastros, né? Vai fazer tratar o acervo do Intermate, a base cadastral já tem um dinheiro reservado para isso, é justamente para isso, para poder disponibilizar. A partir do momento que disponibiliza, se tiver problema de ocupação, vai ser resolvido, vai ser regularizado através da ação de uso capião, judicial, extrajudicial, e aí vai. Vou fazer mais uma pergunta, é da Suelen Lopes. Existe uma grande reclamação quanto à dificuldade de aceitação do registrador de uso capião administrativo? Qual seria a visão dos senhores? Primeiro passo, né, é que o que se discute é a posse, né? Mesmo com a explicação do Almir, né, o Helder também teceu alguns comentários, ela é de difícil elucidação quando tem pessoas disputando essa posse, né? E o registrador de imóveis, ele se encontra realmente numa posição melindrosa de não avançar, a não ser que tenha toda a segurança na elaboração da ata notarial, com assessoria, digamos, técnica, né, colocada pelo Almir. Essa certeza ela tem que acontecer. E aí vem a uso capião extraordinária, com 15 anos, né, que é a mais comum, né, porque, decorrido esse prazo, a presunção é de que a pessoa realmente abandonou o imóvel. E aquele que lá habita, como posseiro, né, ele tem que provar que ele tem aquela posse como sua, né? Ele não está ali como locatário, como arrendatário, não está de outra maneira. Essa posse pode ser somada. O Almir colocou isso lá no início, né? Eu tenho 5 anos, mas de quem eu recebi essa posse tem 10, então são 15 anos. Aplicar-se-ia aí a questão da uso capião extraordinária. A ordinária com 10 anos e vai as coisas. E a mais comum hoje é a familiar, né? Não sei se vocês conhecem, mas é aquela que a mulher abandona o lar, ou o marido, e a ele se nega a voltar, e o outro, por uso capião, passa a ser dono da totalidade do bem. É até fantástico essa uso capião, né? A uso capião familiar, né? Quando um dos cônjuges abandona o lar e a ele se recusa a voltar. Com 2 anos, é um tempo bem curto aí para se produzir. Então, não há uma dificuldade, digamos assim, em tudo. Há que se ter provas, né? Tudo é provado. No judiciário, nós temos notícia de que as ações de uso capião, elas levam anos a fio. Eu advoguei por muitos anos e confesso que eu nunca concluí um processo de uso capião, porque aí sim, demora. No extra, não, né? Não há tanta dificuldade. Há que se ter provas.
E aí um bom notário, que é o que lavra a ata notarial, com esses dados já colocados pelo Almir, que pode completar, com certeza, acelera o procedimento, o registrador, ao receber todo aquele procedimento correto, com todas as provas, ele fará o reconhecimento de plano, ele não fará a exigência. Aí vem também, viu, Dani, a certidão para fins de uso capião, que é essa que nós falamos, do Intermate, que, claro, se ela não demorar 3 anos, vai sair rápido também, né? E outros pormenores. A PGE é notificada ao município e eles têm que imediatamente manifestarem. Assim a coisa anda, assim o procedimento caminha, ok? Só complementando a minha opinião, a uso capião nos cartórios é algo novo, apesar que desde 2017 já está valendo, mas é algo novo ainda, e por se tratar de domínio, de posse, né, algumas propriedades o cartorário conhece, talvez até o vizinho dele sabe que ele está lá há 25 anos, é uma posse mansa e pacífica, não teria problema nenhum fazer o registro, né, e auxiliar na regularização. Mas outros casos já são diferentes. Igual eu costumo dizer, alguns uso capião quer regularizar o uso capião na faixa de Gaza. Aí tem que ter muita cautela nisso. Então, às vezes parece ser um excesso de exigência, mas não é. É segurança jurídica mesmo, porque o uso capião, depois de registrado, pronto, né? Até eu creio assim, a matrícula aberta através do uso capião é a matrícula mais correta que tem. Ele passou por todos os trâmites, todas as análises, né? Tudo, tudo. Então, tem esse receio, sim, não de recusar o serviço, mas essas exigências, né, por precaução e segurança jurídica. Almir, respondendo complementarmente à Suelen, né, formulada pelo Luiz, meu filho é registrador lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. A situação no município é consolidada há 100, 200 anos, né? Então, a facilidade que eles têm para uso capião lá é demais. Quando nós não fazíamos aqui, lá já fazia de montão. Aqui em Campo Novo, nós não debutamos ainda, nós não tivemos nenhuma ação de uso capião. Então, pasmem, nós temos um estado onde o agronegócio chegou a 30, 40 anos, a disputa pela terra é muito grande, o conflito agrário maior ainda, os municípios nasceram sem as formalidades legais, é o caso lá de Tangará, Diamantino, Campo Novo, nós estamos dando como exemplo, de que as áreas eram rurais, elas sequer foram transformadas em áreas urbanas para loteamento. Houve um procedimento irregular que está consolidado hoje, não tem como voltar ao tempo e exigir que se publique edital, que se faça tudo aquilo que a lei 6766 recomenda, né? Então, foi feito tudo atropeladamente. Então, são questões bem pontuais. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, esses estados mais antigos, né, onde não tem litígio, é fácil. São Paulo, pasmem, na cidade de Campinas, quase 70% dos imóveis são irregulares, né? E não tem facilidade. É um número excessivo de favelas e também de invasões de outra ordem, né? Que muitas empresas têm dificuldade de se estabelecerem lá por conta dessa questão que a Suelen está colocando aí. Então, não é privilégio só do Mato Grosso. Então, tem que analisar estados já consolidados, estados onde tudo isso ainda é uma balbúrdia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, dificilmente. Aí você pergunta, quando é que vão regularizar as favelas, né? Eu acho que nunca, porque a situação é tão complexa que se o cara não paga imposto ali, ele não quer ter endereço certo, né? Dificilmente alguém tem coragem de ir lá para poder fazer alguma coisa. Nós vimos isso acontecer agora numa palestra onde eu também participei com o Renato Góes, que é meu colega na elaboração da lei de regularização fundiária, de que as estatísticas mostram que depois da lei, da REURB, muito menos se fez, comparado com o que se fazia no passado. Então, a estatística realmente é pífia, né, com relação a essa regularização no sentido completo. A regularização dominial, que é essa que o Intermate está fazendo, nós podemos chamá-la de dominial, porque não se busca aí aquilo que está previsto na regularização urbana, né?
que muitas das questões elas são feitas simplesmente com a titulação, com a entrega de título às pessoas. Né? Então, é nessa linha. Eu acho que nós temos muito que avançar, o país é muito grande, cada caso é um caso, e as peculiaridades, a exemplo dessa que eu dei, do filho lá do Rio Grande do Norte, ele tem inúmeros procedimentos de uso campeão, feito que todo mundo reconhece. O cara mora ali há 100 anos, era do bisavô dele, do tataravô, então a situação é consolidada, não é o nosso caso aqui. Então lá a posse ela é mansa, pacífica, e ninguém contesta a existência da ocupação por parte daquele que se diz dono e busca regularizá-la. A importância, né, Arimateia, de trazer para a academia, né? Eu fiz direito, tive registro público no 9º semestre. A grande maioria, eu falo aí que 95%, 98% das faculdades de direito não tem registro público, não se tem noção. Fala em direito agrário, mas é um direito agrário, com todo respeito, arcaico no sentido de soluções, mais histórico do que soluções. Então, isso tem que trazer para dentro do IFMT, da UFMT, das universidades. Os cursos de engenharia, de agrimensura, cartografia, teria que ter uma noção de direito também, no caso de registros públicos, para ter uma noção de que tudo pode acontecer, está todo mundo junto, não há desassociação, não adianta puxar o cabo de guerra, nós temos que puxar todos de um lado só o cabo de guerra e do lado de lá irregularidades. A lei... É uma coisa, né? Quando se fala em direito agrário, agora vem o direito do agronegócio, né? O biodireito, né? A biotecnologia. Então, a partir daí, são vários ramos do direito. A disciplina jurimetria, né? E eu recomendo que vocês pesquisem sobre essa disciplina, também desenvolvida em São Paulo por um mestrando, né? A dissertação de mestrado dele foi sobre essa disciplina, onde se busca aplicar a ciência do direito com a estatística, né? E o ponto máximo dela é, para haver qualquer transformação da realidade, é necessário conhecê-la, né? O primeiro passo para transformar a realidade é conhecê-la, coisa que nós, às vezes, não conhecemos e já buscamos transformar o que ainda não conhecemos, buscando aí a estatística, né, aliada à ciência do direito, a geografia, que o professor tanto defende, o Almir, o professor Roberto aí, é uma situação fantástica. E, com certeza, à medida que a gente avançar nesse debate, nesse discurso, a gente vai descobrindo coisas que teremos aí teses, dissertações e TCC, né, para trabalhar aí com muita propriedade, com muita segurança. Obrigado. Temos mais uma, e como última pergunta aqui, feita pelo querido Nino de Loreto. E a pergunta é a seguinte: Campo Novo, já praticamente todo certificado é averbado. Ok, sobrou matrículas, qual o destino? Cancelar? Essa foi a pergunta do Nino. Para o doutor Helder, num primeiro instante, aí parece que está, né? Mas eu respondo depois. Ok, Helder? Olha só, vamos olhar para frente. Se fez um trabalho já feito do cadastro e sobrou matrícula, em tese, olha, o provimento da corregedoria, em tese, já permitiria cancelar essas matrículas. Alguma coisa está equivocada. Se a certificação, o tamanho da área da certificação junto ao INCRA está sobrando área, então essas matrículas não estão corretas. Tem que se procurar a regularizar. Pode acontecer alguns erros, lógico, desde a matrícula, alguma coisa pode acontecer, mas, em tese, teria que ser anulado. É o que a gente está falando, uma legislação ali, falou, olha, peraí, está montado aqui, já tem ocupação mansa e pacífica de tudo, montou quebra-cabeça, as outras, me desculpe, deixa num canto aqui, num momento, para depois resolver. É segurança jurídica e, vou voltar ao assunto, nós estamos preservando a boa posse, a boa fé, sempre. O Nino faz referência, quando foi criado várias reservas indígenas, Xingu, né? Ele faz referência ao Xingu. Campo Novo, nós temos a reserva que o Almir bem conhece, e ela vem também de Diamantino, Tangará, chegou aqui, hoje, aqueles slides que postei, ela está subdividida em parte em Sapezal e parte aqui. Ela não está georreferenciada, e é aquilo que eu falei. O próprio poder público
que deveria cuidar do que lhe pertence, é terra da União, destinada aos índios. Não é só de Campo Novo, não. Nenhuma do país está georreferenciada. E isso nós estamos vendo nesse debate toda segunda-feira com a ministra conselheira do Conselho Nacional de Justiça, né? Sobre essas aqui de Campo Novo, nós não temos ainda certeza de que vai sobrar alguma coisa, porque todas as áreas que estão georreferenciadas e certificadas, averbadas na matrícula, e aquela outra parte não, que constitui aí 90% e pouco por cento, está tudo consumado. Aquela outra de 7 ponto qualquer coisa por cento são áreas de posse, que nós já temos georreferenciado 21 dessas áreas. Essas áreas existem, elas estão ligadas às propriedades daquelas pessoas que as exploram, cumprindo, assim, a função social delas. Uma coisa que eu pontuei ainda ontem com o secretário da administração aqui, e o Almir pode complementar isso aí, é a questão da área urbana, porque a toda hora chega a retificação de lote, e quase sempre aumentar um lote. É um loteamento que teve erro, aumenta mais um pouco. Eu não sei se esse somatório de aumentos, entre aspas, né, vai gerar o mesmo que gerou para o Intermate, né? São áreas elásticas, né? São áreas que estão aí sendo acrescidas. E nesse jogo vem a falta de georreferenciamento desses loteamentos no passado. Falta de georreferenciamento agora, né, na exigência, porque não há obrigatoriedade quanto aos imóveis urbanos, né? E aí, muitas dessas áreas, elas são oriundas de áreas rurais ou de expansão urbana, que também não obedeceram, né, o que preceitua a legislação específica. Então, uma coisa é certa, nós temos leis que diz respeito ao limite territorial da área urbana do município, do que acresceu com os loteamentos, e aí vem a questão, as avenidas, as ruas, né, o somatório de tudo isso aí, ao final, será que vai acontecer o que foi colocado pelo Nino aí também com relação às reservas, né? Eu estou aqui só fazendo uma provocação. É hora, viu, Almir, a gente começar a pensar nisso aí, das áreas que estão sendo, entre aspas, aumentadas, acrescidas, elásticas, no que tange ao urbano. E não há controle nenhum das prefeituras com relação a isso aí. Os cartórios recebem um projeto de aprovação dessas modificações, desses acréscimos, dessas retificações, né? E elas vêm cravada de muita coisa, vem de desmembramentos sucessivos, de remembramentos. Então, a jogada do malfeitor é essa. Ele desmembra, remembra e tal. Há casos que, quando cheguei aqui, que noticiavam o seguinte, uma área de 10 mil metros quadrados, ela era anexada a uma outra de 5 mil metros quadrados, né? Daí a pouco surgiu uma área de 20 mil metros quadrados, que era dividido em 20 matrículas de 1.000 metros quadrados. Olha que matemática bonita, né? 10 com 5 é igual a 20, né? 10 com 5, 20. Divide em 10 outras, ou 20 outras, dá 20 de 1.000. Você tem conhecimento disso, Almir? Lá de Diamantino, de Tangará? São áreas elásticas dentro do município. Desmembra, remembra e faz esse barulho. É muito mais comum aqui em Poconé. Diariamente ocorre isso. Desmembram a matrícula, acrescentando área, retificando a área, aumentando, enfim. Mas respondendo à pergunta do Nino sobre as terras indígenas e as averbações, essas terras indígenas, ela possuem matrícula, estão registradas, né, em nome da União. O problema é que quando foi demarcado essas terras indígenas, parte da terra em si ali já tinham sido vendido para particulares, né? Já tinham emitido títulos a favor de particulares. E na demarcação, a terra indígena englobou. E a Constituição e o Estatuto do Índio diz que são tudo que, depois que é demarcado e homologado, tudo que tiver ali é título nulo de direito, não tem mais o que fazer. Então, esse é o problema
que também já está resolvido. Com essa determinação da meta 17 do CNJ, que o cartório pode já cancelar, inclusive já foram canceladas, a parte de terra indígena em relação a imóveis particulares estão resolvidos no Mato Grosso. O procedimento emblemático desse, Almir, é o Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né? Arrozeiras que plantavam, né, tiveram os títulos cancelados, mesmo eles estando registrados há 100 anos, há 200 anos. Todos tiveram que sair. Lamentavelmente, a política governamental é aquela, os índios que lá estão, casados com não índios, né, estão passando fome, né? Aquela questão lá foi a mal resolvida, né? Cancelou-se título, mandaram para fora quem produzia e lá ficaram aqueles que nada produzem, e é uma lástima. Eu convivo com pessoas amigas de Roraima, né, e dizem que foi uma das piores coisas que aconteceu, foi realmente cancelar títulos naquela situação. Exatamente. Mais uma pergunta aqui da Stephanie. Os dados das matrículas relacionados a localizações e aos perímetros georreferenciados já estão disponíveis no site da NOREG? Se ainda não, há uma previsão para a liberação desses dados? Serão de consulta pública? A Stephanie, eu respondo da forma que já falamos em outra oportunidade, no site do cartório aqui de Campo Novo, no site da NOREG, em alguns municípios referidos pelo Almir, isso está sendo possível. Nos outros, está se estudando uma maneira de fazer com que também eles estejam disponibilizados, e agora convoco vocês, acadêmicos, né, a trazermos a academia para ajudar nesse trabalho aí. Eu acho que vai ser um grande desafio. No âmbito nacional, junto à Corregedoria Nacional de Justiça, toda segunda-feira, estamos apresentando esse projeto piloto para a conselheira, que está sensível a editar um provimento nacional, recomendando, num primeiro instante, que todos os cartórios onde tem as reservas indígenas, as terras indígenas, eles tenham aplicabilidade desse projeto. E, gradativamente, nesses municípios onde a situação estiver consolidada, que é esse caso dos 36 municípios aqui do estado de Mato Grosso. E nos outros estados também. Então, vai ser uma questão, viu, Stephanie, que vai requerer esforço conjunto, né, dos órgãos governamentais, para que a gente, junto com a academia, a gente avance nesse projeto que é pioneiro, e nós o fizemos do próprio bolso, né? O Almir acompanha há 3 anos, né, Almir? Estamos nessa luta, e não está sendo fácil, não, mas queremos que todos aproximem, né, da nossa NOREG, das instituições que temos, do Intermate, para que a gente cobre. E que possamos ter uma política de Estado, não de governo, porque o que acontece é que um determinado presidente chega, faz um trabalho fenomenal, o governo estadual também, de repente ele se vai e pronto, não fica mais nada, porque mudam totalmente aquilo que se projetou. É necessário que a gente lute para que isso seja implantado como política de Estado. Certo, como última pergunta, a gente tem mais uma aqui, e foi a pergunta do... Não tem o nome de quem foi a pergunta, mas a pergunta é a seguinte: o acesso aos dados no site da NOREG são pagos? A resposta eu dei ainda há pouco, tá? Não, então já okay. Foi, acho que foi nessa pergunta aqui mesmo, então. Mas qualquer dúvida, Luiz e Dani, de seus colegas, podem fazer o contato na NOREG com a nossa superintendente, a NET, com os colegas que lá estão, né? Logo na hora quando abre a página, a NOREG, eles atenderão prontamente. Se necessitar de algum curso ou de alguma palestra, qualquer deles, por nossa orientação, está pronto a deslocar da NOREG, hoje, nem tanto, por vídeo mesmo, e esclarecer pontos ainda obscuros ou que não tenham sido relatados nesse espaço
e nessa reunião que tivemos agora. Eu quero aproveitar, a gente falando de academia, algum tempo atrás, uma ideia já antiga, e esse ano eu consegui pôr em prática, foi fundar um site direcionado a esse assunto de regularização. O Arimatea é um grande contribuidor, a Maria Aparecida com os requerimentos. Eu vou compartilhar. Então, assim, eu trago os alunos para ir lá. Tem muito artigo, muita monografia, legislações específicas, artigos das mais variados assuntos e lugares do Brasil. Já tem algum livro lá gratuito, que é o da governança de terras, da Unicamp. Então, é um momento ali, que dali é para fazer... Eu aprendi isso com o Arimatea, foi um grande professor nosso. Então, a gente tem que compartilhar, e a equipe está aí, ó. Tem que compartilhar esse conhecimento. Eu convido todos a conhecer lá também e contribuir também. O Almir está me devendo aí algumas contribuições lá, viu, Almir? Tá bom? Obrigado. Contribuição em dinheiro, viu, Almir? O Almir tem que falar, claro, viu, Helder? É contribuição acadêmica, é contribuição de conhecimento. Não tem nada de contribuir com dinheiro, que o site é rico lá, não precisa de dinheiro. Não, é para expandir conhecimento mesmo. Sim, vamos ver. Vou ajudar, sim. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, só isso de perguntas mesmo. Muitos elogios, agradecendo essa rica reunião que a gente fez hoje, esse rico debate que a gente fez hoje.